Rogério Micali é nosso convidado. Para você que está ligado na nova live aqui da 98, que é o 98live.com.br, você vê e ouve o nosso programa, esta edição de quinta-feira, recebendo um cara que sempre nos atendeu com muita atenção, que é o Rogério Micali. Rogério Micali, bom dia, tudo bem? Bom dia, Everton, bom dia a todos. É um prazer estar podendo participar com vocês novamente. Vamos falar de futebol. Num período tão difícil, hein, Micali? Num período complicado, assim, obviamente que quando a gente diz que o período é difícil, porque coloca em limitação nossas vidas, mas, por outro lado, nós sabemos que tem gente sofrendo muito, muito mais do que nós, né? Tem gente que não tem o que comer, tem gente perdendo emprego, a gente sabe disso, lamenta profundamente, mas para quem leva uma vida como a nossa, né, de ter que sair como muita gente que está ouvindo também, de ter que sair de casa, de ter que trabalhar, quem é agitado, quem tem um dia muito atribulado e tal, sente muita falta de tudo isso. Como é que você tem passado esses dias aí, Micali, nesse período de paralisação do processo, você não ter como atuar, trabalhar no Cruzeiro, mostrar o seu trabalho, fazer com que a base do Cruzeiro também evolua? Como é que tem sido esses dias para você aí? Olha, Everton, são dias de experiências únicas, né? Porque nós nunca vivemos uma situação como essa. Isso gera um certo desconforto, né? Por não saber o que está por vir pela frente, né? Em vários sentidos, né? Não só na minha profissão, na minha área, mas também no mundo, em relação a tudo que você falou, inclusive as pessoas, tem muita gente sofrendo, né? Tem muitas famílias aí que não tem essa possibilidade, às vezes, que nós temos de estar confinados num lugar que nos atenda, que nos dá um conforto, né? E isso é ruim, isso gera uma tristeza, né? Naqueles que realmente olham para o lado, vê o próximo. E, infelizmente, ainda vivemos num país que esse aspecto social ele é deixado em segundo plano, né? Os interesses pessoais estão acima ainda da coletividade. Bom, mas a gente tenta de alguma forma preencher o tempo estudando, continuando estudando, trocando ideias sobre futebol. A gente conversa com muita gente. Hoje essa possibilidade de lives é uma ferramenta que vem contribuir muito para a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, os nossos estudos. Então é dessa forma que a gente procura preencher o nosso tempo, continuar trabalhando, né? De uma outra forma, mas aqui em casa a gente eu particularmente divido o tempo, né? Uma hora eu estou fazendo uma situação, outra hora vou buscando outra, até para evitar um pouco essa ociosidade, né, que às vezes deixa a gente, como as notícias são muito ruins, então deixa a gente um pouco triste, mas se preparar, porque nós temos um grande enfrentamento ainda pela frente, todos nós, né, como população mundial, não digo nem só brasileira. Ô Micali, é o CJ que está falando. Prazer receber você pela primeira vez aqui no 98 Esportes. Sei que já veio aqui no Arena, já frequentou muito a casa, mas é um prazer receber você aqui de manhã, nesse momento difícil. E, na verdade, você é um cara que transitou e que transita muito pela base, pelo profissional. Foi das Olimpíadas, teve Atlético, teve Paraná, teve Figueirense, agora vem para o Sub-20 do Cruzeiro. Isso te dá uma bagagem maior e um entendimento dessas diferenças. Eu quero saber se dá para implantar na base a mesma filosofia que se implanta no profissional, até para que essa transição do jogador seja mais fácil. Bom dia. Bom dia, CJ. Olha só, dá sim, até porque eu considero hoje um sub-20, até pelo momento que o nosso futebol brasileiro, e não só brasileiro, mundial, porque tem muitas equipes no mundo que elas trabalham com equipes jovens. Eu dou um exemplo disso, que eu conheci, né, pessoalmente, o Ajax. O Ajax é uma equipe que ela trabalha com muitos jovens, jogadores de sub-20 na equipe principal muito cedo. Então, eu considero hoje uma equipe sub-20, ela é praticamente uma equipe profissional. É lógico que não tem a maturidade, não tem a experiência ainda
de jogadores com uma bagagem maior de rodagem. Até porque a gente costuma dizer que um atleta ou uma pessoa, qualquer um que venha a se tornar um especialista melhor na sua área, ele precisa de 10 mil horas, né? Executando aquela situação para poder se tornar um especialista, né? Uma expertise maior. Então eu vejo que hoje a categoria de base no Brasil, cada vez mais, a gente está lançando jogadores aí muito cedo. Então já são profissionais, são jogadores com uma perspectiva, e na visão do torcedor, até de uma imprensa, de todos nós que fazemos futebol, a gente acaba não diferenciando muito o jogador jovem do mais velho. Hoje o cara vestiu a camisa da equipe principal, todo mundo quer resultado, e quer resultado rápido. Então eu vejo que nós temos que preparar cada vez mais cedo. Existe sim essa possibilidade, e eu acho que seria a forma mais certa de se trabalhar hoje. A equipe sub-20 está muito atrelada não a metodologia, cada treinador tem uma, mas as ações de execução do modelo de jogo da equipe de cima. Só que aí é outro entrave. A rotatividade das nossas equipes principais, em termos de treinadores, são muito grandes. Então, quando o clube não define qual é a filosofia de jogo que ele quer para a sua equipe, e isso não está claro dentro da instituição, você não tem como priorizar isso. Você tem que trabalhar em vários aspectos, atendendo uma gama grande de treinadores que possam chegar a essa equipe. Não sei se eu estou fazendo entender. Porque tem treinador que gosta de uma equipe mais reativa, tem treinador que gosta de uma equipe mais dominante. Então, se você só se atrelar a uma equipe dominante, aí no espaço de 3 meses, 4 meses, chega ao clube um treinador com um estilo reativo. Ou seja, toda aquela perspectiva de jogo, de ações que você trabalhou, ela praticamente vai ficar só a gente fala, né, eu costumo dizer, no HD interno do jogador, para quando ele vier ter aqueles estímulos novamente, ele poder ir lá buscar e transformar aquilo em ações. Então é muito complexo isso para a gente quem trabalha em base, porque você não tem uma diretriz clara do que é a filosofia do clube. Então você tem que jogar para tudo quanto é lado, para poder o seu jogador ele ser bem formado para essa realidade. Se você pouco tempo de Cruzeiro, você já viveu isso, né? Em pouco tempo. Então, assim, se você trabalha no Barcelona, você vai trabalhar do sub-8 e ao sub-70, que eu brinco, né? Da mesma forma, porque é uma sistematização de um modelo de jogo, que é trabalhado desde a iniciação até o ponto final. Por quê? Porque não é um clube... ele forma para ele mesmo, ele não é um clube que vende, né? Então, tem vários aspectos na formação que a pessoa, o profissional tem que estar atento para poder dar uma resposta ao mercado também, já que o clube ele não tem claro a filosofia de trabalho que ele quer para a sua equipe principal. Ô, Micali, bom dia. Quem está falando é o Edu. Obrigado por falar com a gente aqui no 98 Esportes. Acho um grande exemplo, até mesmo no próprio Cruzeiro, disso que o Micali está falando. Foram 3 anos de Mano Menezes, né? Você imagina as categorias de base do clube trabalhando na forma ou na ideia de jogo do Mano Menezes, aí o Cruzeiro passa e muda para o Rogério Ceni, né? Que é uma ideia de jogo completamente diferente, ainda que o Rogério tenha ficado pouco tempo. Mas imagina se o Rogério perdurasse no Cruzeiro, como é que ficariam as categorias de base, tendo que migrar toda a ideia do Mano para a do Rogério, que são totalmente antagônicas. Agora, ô Micali, uma curiosidade minha, apesar de você estar há pouco tempo no Cruzeiro, mas o Adilson Batista, o último treinador, ele citava alguns atletas como não estando prontos, né? Atletas da base, um deles era o Vinícius Popó, e eu concordo com você quando você fala de encarar o sub-20, sub-23 como profissionais, porque são mesmo. Qual aspecto é fundamental para dizer que um atleta que está chegando agora ao profissional, ele está pronto ou ele não está pronto? Qual é o aspecto principal? É o aspecto físico, técnico, a parte psicológica? Qual o ponto principal para um atleta, como dizia o Adilson Batista, estar pronto ou não? Olha, isso
Como vocês falaram, eu transitei muito nesses dois mundos, eu transito, né, profissional e base. Então, assim, eu vivo e vivi também essa questão desse tipo de... A gente tem esses comentários, realmente, nós fazemos. Eu também já fiz. Mas como é que nós vamos dizer que um atleta sub-20 ele vai estar pronto? Ele não vai estar pronto, realmente. Nem as exceções estão prontas. Quando eu digo exceções, eu vou citar o Neymar. O Neymar, quando subiu ao profissional do Santos, eu lembro de uma frase, eu não sei que treinador, eu não sei se eu acho que ele não era sub-20, mas ele já era essa realidade, já era uma projeção do craque que ele é. Mas alguém disse que ele era um filhote de borboleta, citando que ele não estava fisicamente pronto. Ou seja, um atleta que sobe da categoria sub-20 ou da sub-23, em alguma coisa ele não vai estar pronto. E às vezes, e eu vou além, tem atleta sub-30 que ainda não está pronto, até hoje. Em alguma área ele deixa a desejar. É a área técnica, é a área emocional, área física, em vários aspectos. É muito difícil você achar um atleta ele totalmente pronto, né? É raro aqueles que conseguem atingir esse pico durante a sua trajetória até futebolística. E eu vou falar, em outras áreas também, na nossa profissional, nós sempre temos alguma coisa que deixa a desejar, né? Então, assim, a gente acaba que até uma forma de nos protegermos. Estou falando para mim, não estou falando em relação a nenhum outro profissional. Eu estou dizendo que muitas vezes, pela cobrança, por tudo que nós vivemos quando assumimos uma equipe principal, e as coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente acaba, às vezes, usando os argumentos que estão na mão. Não está pronto. Não tem como exigir um jogador de 20 anos estar totalmente pronto. Ele nunca vai estar. Em algum aspecto, ele vai estar deixando de desejar. E, principalmente, eu vou te dizer, o que eu vejo mais, maturidade, tomada de decisões. Quando eu digo tomada de decisões, não é só eu escolher a melhor ação dentro do jogo. Às vezes, até fora do jogo. Às vezes, até num aspecto de organização de carreira, uma série de fatores que influenciam. Então, eu digo assim, não existe um jogador que suba do sub-20 profissional totalmente maturado em todos os aspectos que envolve a maturidade de um atleta profissional. E isso não somente jogador sub-20, tem jogadores com idade maior que ainda tem dificuldade, às vezes sérias, em algum aspecto de tudo que envolve ser um atleta profissional. Calendário, né? Calendário é outro também. A frase, viu, Micali, é do Luxemburgo. O Neymar é um filé de borboleta. Ok. Alexandre Silva. Ô, Micali, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você falou aí de jogador pronto, essa coisa toda, e a gente sabe por tudo que o Cruzeiro passou no ano passado, né, que foi depositada muita esperança na base, né, de uma missão até de ajudar a salvar o Cruzeiro, de conseguir o acesso e tal. Você, como um cara experiente em base, em que condições você assume essa gerência da categoria de base do Cruzeiro? O que você viu quando chegou e o que dá para esperar dessa molecada que tá subindo pro time de cima? Dá para realmente depositar confiança neles que eles vão fazer o trabalho esperado aí de conseguir levar o Cruzeiro de volta à Série A? Qual condição você pegou a base do Cruzeiro depois de tudo que aconteceu no ano passado? Bom, Alexandre, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado com esse momento que o clube vive. A gente não pode jogar toda uma carga de salvação, de uma expectativa muito grande em cima desses jovens atletas. Como eu falei, eles não têm ainda a maturidade suficiente para carregar um peso desse. Pode carregar? Pode, mas eu não vejo isso como certo. Eu não creio dessa forma. Eu falo que muitas vezes o que vai fazer uma equipe ou uma pessoa ou um trabalho de qualquer área da vida
são as expectativas que se criam em relação a isso. Se a gente criar uma expectativa que a base do Cruzeiro, como já você até bem citou, foi criado até anteriormente, pelo momento atual do clube, a expectativa foi imensa em cima da base, que ela vai salvar o Cruzeiro, eu não concordo com isso. A base é simplesmente, eu acho que a base é um suporte para que a montagem de uma equipe com a experiência, com qualidade, uma maturidade, a base vai dar o suporte a isso. Agora, que ela vai ser o carro-chefe para que todas as soluções momentâneas agora do Cruzeiro se resolva, não. Porque aí nós vamos estar gerando uma expectativa e aí, como eu sempre falo, expectativa é uma coisa que a gente tem que administrar muito bem. Eu até citei o meu exemplo. Meu primeiro trabalho profissional que eu assumi foi o Atlético Mineiro. A expectativa naquele ano, em função das contratações, contrataram Robinho, Elias, Fred, a expectativa é que iam ser campeões mundiais, se possível até de Marte, pelas contratações que foram feitas. E aí o Roger Machado vinha fazendo um excelente trabalho. Foi campeão estadual, classificou em primeiro lugar da Libertadores, tal. Só que perdeu um jogo pro Bahia em casa, que a expectativa era tão alta que não podia perder para ninguém. Foi mandado embora. Resumindo a história, ou seja, eu assumi, a expectativa ainda era de ganhar tudo, não conseguimos ganhar, chegamos a uma final da Copa... Como é? Primeira Liga. Primeira Liga, e isso foi ridicularizado, inclusive. Foi chegar ao final da competição, inclusive foi a última nacional que chegou. E o que acontece? Em função das expectativas criadas. O nosso dirigente, nós que trabalhamos, e principalmente quem está inserido no clube, tem que saber a realidade, o momento, o que de fato, o que o Cruzeiro precisa. O que o Cruzeiro precisa esse ano é subir para a primeira divisão. Esse é o ponto. Senão, já aconteceu o que aconteceu agora. A gente não está bem no estadual, o que aconteceu? Já trocamos um treinador. Bom, a gente vai continuar esse papo daqui a pouco com o Rogério Micali. Vou pedir paciência a você, Rogério, só para uma rápida parada aqui para a gente sair para o intervalo. Temos que faturar, o salário da meninada aí é alto. E a gente volta já para a sequência aqui do nosso 98 Esportes, portanto, fique ligado, a gente volta em 2 minutinhos, até já. De volta abrindo a segunda hora do 98 Esportes na jogada de Claro, conteúdo, informação, com a Claro, você merece. O novo abrindo a segunda hora, o papo segue aqui com o Rogério Micali e já pegando uma carona, Micali, no que você falava no bloco anterior, sobre a questão de preparar ou não preparar, atleta por vezes extra classe, que a gente imagina que já seja um craque e deposita sobre ele toda a responsabilidade, às vezes, dentro do jogo e tal. Por que, na sua opinião, que esses atletas, mesmo alguns extra classe, vamos pegar um exemplo aqui, não é um garoto, mas bateu no exterior e voltou. Por que muitos atletas que aqui surgem como fenômenos na base, surgem como grandes jogadores nas bases dos clubes do Brasil, e aí, Micali, eles batem nos clubes do exterior e voltam rapidamente? Aí uns dizem que não se adaptaram, outros dizem que o treinador não foi com a minha cara, outros dizem que eu não gostei do estilo de trabalho no clube, ou outros simplesmente não dizem nada, mas voltam, retornam ao Brasil sem que demonstrem o resultado esperado diante do futebol jogado aqui. Aí vem alguém, o representante da base, e diz, esse é extra classe. Aí vai o grupo, ontem o Felipe Souto, aliás, o Felipe Souto é uma cabeça pensante no futebol. O Felipe Souto é um menino diferenciado, um homem diferenciado no futebol. Ele falava disso, e você citou algo muito parecido, tomada de decisão não só dentro de campo, mas fora. Por que erra-se tanto com grandes valores do futebol brasileiro que batem no exterior e voltam? Primeiro, mandar um abraço pro Felipe, foi meu atleta, já trabalhamos juntos durante 3 anos, é um cara diferenciado realmente dentro do futebol. Bom, eu vejo que tem vários fatores que influenciam uma situação como essa.
tomar decisão, volto a falar. Vou dar um exemplo, você citou, um exemplo mais recente que nós temos no nosso futebol, o Gabigol, correto? Acho que todos concordam que ele foi para a Itália, rodou, foi para Portugal e não teve assim a exposição que ele consegue ter internamente no futebol brasileiro. Agora, existe um conjunto de fatores. Primeiro, o Gabigol, quando ele foi para a Inter, ele tinha outras possibilidades, ele tinha outros clubes para ir. Inclusive, a decisão dele ir para a Inter, ele estava junto com a gente lá nas Olimpíadas. Nós estávamos vivendo as Olimpíadas e ele, o Jesus, estavam sendo negociados para o exterior. Então, era até uma preocupação que nós tínhamos na época para que não viesse atrapalhar a nossa preparação. E a tomada de decisão, ou seja, o Gabigol ele foi para um centro aonde o futebol italiano, aonde primeiro, culturalmente, como é feito futebol na Itália. Lá você não joga, a gente até, pode ser uma frase até forte, mas lá não se joga para ganhar, se joga para não se perder. O princípio era esse, da maioria das equipes, né? Então, historicamente, o futebol feito na Itália é um futebol reativo. A grande maioria das equipes, não estou falando de Juventus, não estou falando das equipes que ali são 3, 4 equipes grandes. As outras, é notório que são equipes reativas. O Gabigol, inserido num contexto desse, com os treinadores que existe uma escola própria, particular de formação, de forma de jogar. Será que ele ia se adaptar a um estilo de jogo a esse, tendo que retornar muito, tendo que correr atrás um pouco do lateral, tendo que recompor a equipe, tendo que estar jogando em bloco muitas vezes baixo e saindo em muita velocidade? A característica do Gabigol é uma característica diferente para esse tipo de jogo. O que é que acontece? É uma tomada de decisão errada. Se ele vai para mesmo ganhando menos, mas se ele vai para um campeonato espanhol, que gera um pouco mais de jogo, que é um jogo mais apoiado, geralmente para a maioria das equipes existe a reativa, mas a característica de escola é diferente. Então, são muitos fatores. Tem jogadores que realmente não se adaptam à cultura do país. Existem jogadores assim também, que saem daqui, que está acostumado com algumas regalias, entre aspas, que nós falamos dentro dos nossos clubes. Por quê? Um jogador, quando ele desponta numa categoria de base ou numa equipe brasileira, ele já é abraçado de uma forma tão grande em termos de opiniões assim, esse é um craque, esse vai gerar, esse é o futuro fulano de tal, esse vai ser o cara. Isso vai criando uma bolha em cima do cara e muitas vezes ele não se torna um profissional na verdade da palavra. E aí ele vai para o exterior e lá o princípio de um atleta, um jogador profissional é ser profissional, é cumprir os horários, é cumprir todas as normas que regem, independente da estrela que ele é ou não. E aí ele tem que se adequar a essa nova realidade. Muitas vezes tem jogador que não quer isso. Ele quer viver aquilo que ele vive no Brasil, a liberdade, a tranquilidade. Eu acredito também que tá mudando isso um pouco aqui no nosso futebol. Eu só não gosto como aconteceu que nem o Cruzeiro ano passado. É tocar numa ferida, mas é verdade. Uma mudança de metodologia. E aí você pega um elenco, muitas vezes, que já está acostumado a determinadas situações e ele não quer uma mudança. Ele quer manter aquilo que ele sempre fez. E quando vem um choque de uma nova realidade, eu estou falando do Rogério Ceni, o cara não quer aquela mudança. Ele quer viver aquilo que ele viveu. Isso é um estereótipo daquilo que um jogador brasileiro vai para o exterior. Ele tem esse choque de gestão e ele não quer essa mudança. Ele quer ser tratado como ele é tratado dentro do Brasil. E aí, como ele lá está sozinho, ele não tem um entorno para fortalecer as atitudes dele, ele às vezes volta. Não dá certo. Aqui no Brasil, não. A gente acha muito amparo em nossa volta. E aí é muito mais fácil você trocar aquele que comanda e quer a mudança. Porque toda mudança, já diz o ditado, gera desconforto, né? Ô, Micali, você é inegavelmente um treinador de sucesso na base, né? Você é campeão olímpico,
vice-mundial sub-20, terceiro lugar em Pan-Americano, já ganhou Taça BH, estaduais, enfim. Você é um treinador de sucesso na categoria de base. Essa pergunta, eu não sei se as pessoas vão me entender, parece até uma loucura. Era mesmo que eu ia fazer. Esse sucesso seu, treinando a base, te atrapalha na tentativa de ser um treinador nos clubes profissionais? Porque o torcedor, a própria imprensa também, vê o seu sucesso na base, às vezes os trabalhos não dão certo no profissional e fala, isso aí é treinador de base, isso não vai virar no profissional. Isso te atrapalha, ô Micali? É porque nós temos alguns paradigmas no nosso futebol que é difícil de você fugir deles, né? Um é desse, é treinador de base. Eu sou um profissional de futebol. Eu tenho formação para trabalhar em base e tenho formação para trabalhar em profissional. Eu não tenho uma formação de um setor. Eu me preparei, eu sou formado eu tenho uma licença PRO, a mais alta da CBF, transitei na base, transitei no profissional, trabalhei com jogadores de todas as idades. Então, assim, eu tenho um preparo. O que acontece é que muitas vezes eu falo expectativa. Lembra que eu falei, eu sempre falo muito disso. Por eu ser um cara muito vencedor em um determinado setor, eu transfiro toda essa expectativa para o outro setor. E muitas vezes eu não tenho o tempo que aquele determinado setor, que é a base, me dá no profissional. Eu tenho que me virar nos 30, como diz, né? Muito rápido. E muitas vezes eu ainda não consegui, em equipes profissionais, ajudar a montar um elenco. Eu sempre peguei trabalhos até aqui de outros treinadores, de outras montagens, que eu tenho que me adaptar àquela situação e tocar o barco. Por exemplo, o clube maior que eu dirigi foi o Atlético Mineiro. Eu cheguei do Japão, da China, numa segunda-feira, eu tinha que jogar na quarta um jogo decisivo contra o Botafogo. Eu não treinei a equipe. Eu vi vídeos, conversei e fui para o campo. E aí você perde um momento desse, você já perde, você já chega devendo, você já chega dividendo. Então, e na sequência, você não trabalhava muito, porque a equipe era muito já com a idade avançada, vamos dizer assim. Então, durante a semana, você tinha jogadores que não podiam trabalhar, porque já vinha com a carga muito grande de outros. Então, são N fatores que fazem, às vezes, você ter um sucesso em determinado setor e não tem outro. A base, ela me permite eu desenvolver um trabalho. As Olimpíadas, ela me permitiu um projeto de 1 ano, né? Eu fiquei trabalhando, selecionando jogadores, e mesmo assim não foi fácil, porque chegou no momento, muitos jogadores não foram liberados. Então, assim, eu vejo que eu ainda não trabalhei, de fato, em uma equipe profissional. Eu ainda não consegui. A equipe que mais me deu a satisfação, por incrível que pareça, de trabalhar hoje na equipe, foi o Paraná Clube. Porque o Figueirense eu não conto, porque o Figueirense, essa crise, eu tenho um carinho, um amor pelo Figueirense, devo muito ao Figueirense, assim como o Atlético Mineiro. Mas o Figueirense estava com uma quadrilha lá. A verdade era essa. Eu não tenho como falar diferente. São pessoas que pegaram o clube naquele momento e estavam usufruindo, não pagaram ninguém, funcionários passando necessidade. Greve, né, de jogador? Não, a greve era para ter tido na minha época. Eu que, em função que eu tenho alguns amigos, o Jorge Henrique, que foi do Corinthians, o André Santos, são meus amigos. Falou, não vamos fazer isso aqui não, cara. Não vamos fazer. Nós vamos tocar, não vamos deixar o clube cair e chegar no final do ano nós entregamos, saímos todo mundo. Mas não vamos fazer isso. Não pagou ninguém. E viviam assim. Então, eu digo que eu até hoje eu não tive um trabalho, não me deram uma oportunidade de executar um trabalho em equipes principais. Pode falar. Não, mas ô Micali, até em cima dessa pergunta que o Du fez, faltou convite ou foi uma opção sua? Porque quando você sai de uma Olimpíada com o único título que o Brasil, o único título que faltava para o Brasil, uma medalha de ouro, aí engata Atlético Paraná, Figueirense, times profissionais que já transitaram em Série A, o Atlético é da Série A, mas falando de Figueirense e de Paraná,
Mas o que faltou? Foi o seu desejo em permanecer na base justamente por isso, por ter tempo, ou foi falta de convite? Não, eu tive convite. O ano passado eu tive alguns convites, principalmente para a Série B. Só que a maioria dos clubes, você cria um pouco de resistência. Porque não adianta você ir para um lugar trabalhar só para trabalhar para dizer que você tá trabalhando, se você não tem condições de exercer um bom trabalho. Aí você começa a ficar com rótulo e é o paradigma que nós temos, às vezes nós não avaliamos, de insucesso. Porque você vai para um clube que está para cair na Série B, baixo de tabela. Série A eu tive muito poucos convites. Na verdade, o que me pautou o ano passado foi todo em trabalhar fora do país. Eu me preparei, estudei um novo idioma, eu não sabia falar absolutamente nada em inglês, então me preparei para isso, negociei com algumas seleções, se estendem muito essas negociações, principalmente com seleção desses países. Eu tenho um clube particularmente que tem existe um possível acordo. Eu tinha um pré-contrato com o Atlético de Calcutá da Índia, que aí chegou na última hora, nós não chegamos a um acordo. Para esse contrato ser concretizado, eu teria que ir lá, conhecer a estrutura do clube e a cidade de Calcutá. Chegou na última hora uma questão de contrato, não chegamos a um acordo de forma nenhuma, rompeu, e isso era um contrato para maio. Então são coisas que foram acontecendo que eu optei naquele primeiro momento não entrar em um clube só por estar trabalhando. E aí apareceu esse ano várias situações de base. Inclusive eu tive no São Paulo, a minha primeira opção era fechar com o São Paulo. Eu estive lá numa quinta-feira no São Paulo, conversei, praticamente saímos acertados de lá, e na sexta-feira eu fui almoçar com o Ricardo na Toca. E visualizei o desafio do Cruzeiro. Eu gosto muito disso, eu moro a 2 quilômetros aqui da Toca. E o Ricardo é um cara que eu acredito muito, que eu gosto muito. Então, fui e falei, acho que eu vou voltar a trabalhar. Eu acho que com perspectiva de futuro também, algo dentro do clube. E topei. Eu acho que nada me impede, e o Ricardo sabe disso, de se eu tiver uma proposta para o exterior, que pelo currículo que eu tenho em termos da medalha, de tudo que a minha carreira internacional, com medalha de PAN, medalha olímpica, vice-campeão mundial sub-20, de chegar uma proposta de algum clube ou alguma seleção, e a gente voltar a conversar. O que eu sei é que eu sou formado para trabalhar do sub-17 a sub-40. E assim, eu sinto prazer. O que eu não quero, muitas vezes, que eu estava me sentindo mal, e confesso a vocês isso, é ficar em casa. Imagina, eu fiquei de quarentena 1 ano em casa. E isso já estava me fazendo mal. Porque, independente de categoria, de valores salariais, o meu maior prazer, a minha paixão é trabalhar. É ir para campo, tá fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer. Rogério Micali, obrigado pelo papo, é sempre um papo excepcional. Eu sempre digo que uma entrevista com você, ela precisa de 2 horas aqui, porque isso é muito bom, você não estende demais nas respostas e a gente pode transitar aí na base, no profissional, no futebol internacional, porque você tem experiência em todas essas áreas. Obrigado ter aceitado o nosso convite, pelo papo, pela resenha. Sucesso para você no Cruzeiro. E espaço aberto sempre que precisar, Micali. Grande abraço. Obrigado. E realmente é um prazer falar com vocês. É um papo de altíssimo nível, bacana. Seria interessante realmente 1 hora até, dar vontade de conversar mais, porque as perguntas são de muito alto nível. Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre aqui à disposição. Um abraço a vocês. Valeu demais.